Fala moçada, tudo bem? Tô aqui no escritório da Tickmill em Dubai essa semana. Vocês podem ver aqui no fundo os prédios. Vou tentar sair aqui, não, sair para outro lado. O Burj Al Khalifa aqui, ó. O Burj Al Khalifa, o maior prédio do mundo, atualmente aqui. Essa é a vista do escritório, da sala de reunião da Tickmill aqui em Dubai. A gente pegou um escritório com essa vista no centro financeiro. A gente está no Emirates Financial Tower. Nós temos uma licença expedida pelo órgão regulador de Dubai para oferecer os nossos serviços internacionalmente. Então, essa semana foi a inauguração do nosso escritório aqui, e esse talvez seja o único vídeo que eu vou gravar em Dubai, porque é longe pra caramba de qualquer outro lugar. Eu estava em Londres na semana passada, são quase 7 horas voando para cá. O que eu quero falar hoje com vocês, pessoal? Eu quero falar sobre o que os traders vencedores fazem, qual é o comportamento deles, o que geralmente esses traders operam dentro do mercado para ter grandes lucros, né? Isso me veio à cabeça na semana passada. Nossa, que coceira aqui atrás. Espera aí que eu vou coçar minhas costas. Ai. Essa ideia veio na semana passada com a entrevista que o Murilo fez comigo, o Coringa Econômico, que muitos de vocês seguem lá no escritório de Londres, e ele me veio essa pergunta. Ele falou: Bruno, olhando o sistema aí, o back-office da corretora, o que você vê que os traders fazem, os traders que ganham dinheiro, o que eles normalmente estão operando, que estratégia que eles estão usando? E aí eu decidi, na hora me veio uma coisa na cabeça, que vai sair em breve aí na entrevista, que é, isso aí tá público, e a gente aqui, principalmente eu, talvez uma comida de bola minha, de não avisar os clientes que isso aí, deixa eu tentar arrumar minha câmera aqui para ficar melhor, que isso aí, essa informação, os clientes conseguem ver. Então eu vou com vocês aqui, pessoal, mostrar algumas informações sobre isso, pra gente fazer junto, tá? Então aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, em promoções trader do mês, deixa eu ver se para vocês já está aparecendo. Não, eu estou na outra janela, tá? Então deixa eu fechar essa. Aqui, como eu estou sem nada de edição, então aparece, vai ser bem raiz esse vídeo aqui, ó. Promoções, está tudo no site da Tickmill, promoções trader do mês. Deixa eu ver, agora está aparecendo para vocês. E aqui vai aparecer algumas informações. Então a gente premia os traders que mais ganham dinheiro. No mês a gente dá $1.000 para ele, então o sistema faz um corte do dia primeiro até o último dia do mês, e aí a gente dá $1.000 para esse trader que tem a maior lucratividade dentro de um mês. Então vamos lá dar uma olhada no que esses caras fazem. E aí, pessoal, assim, já está muito claro aqui quando eu pego esse Hall of Fame, né, essa calçada da fama de traders. A primeira coisa que eu consigo ver aqui, sem entrar nada, sem fuçar nada, entrar em detalhes, é de onde são esses clientes. E aí, se você for ver, eles são principalmente asiáticos. E o que tem em comum esses traders asiáticos? Eles são um mercado muito mais maduro no trading que a América Latina. Esse pessoal já sabe há muito tempo, estuda muito trading e faz muito trading. E isso aí fica evidente já quando a gente vê aqui quem são os caras que ganharam as bandeirinhas. Tá bom? A gente vai ver aqui 2, 3 exemplos e, óbvio, dá para ver esses lucros aqui, ó. Então, em março, esse cara aqui ganhou $44.000. Em fevereiro, este trader aqui ganhou $119.000. Esse 89, esse 108, esse aqui de Hong Kong. Aqui, se eu não estou muito enganado, é a bandeira do Egito. Aqui, Malásia, né? $93.000. Se não me engano, isso é Filipinas. Eu não vou afirmar aqui porque eu não consigo saber todas as bandeiras de cabeça. Mas aqui você vê um comportamento aqui meio padrão. Então, a primeira coisa aqui, né, que dá para perceber, mercados mais maduros, como o mercado asiático, tendem a ter maiores lucros. E aí o que eu quero dizer com o mercado maduro? É simples. Não cair nessa papagaiada de setupzinho milionário, não faz ABCD, opera 4 trades sem stop loss que você vai conseguir.
Então assim, o Brasil ainda tem muita papagaiada dessa. Eu sei que muita gente fica brava comigo e eu não ligo, porque efetivamente a gente sabe o que funciona e o que não funciona, e a gente sabe claramente que os vendedores de curso, óbvio que tem uns muito bons e a gente pode falar disso em outro momento, mas a maioria que vende, olha, faz isso aqui com aquilo ali, que vai dar muito certo, você vai ganhar muito dinheiro. Isso não funciona. Então vamos entrar aqui, eu vou pegar aqui, né, variado, vou pegar esse último aqui, vou clicar em ler mais, por quê? O que é interessante? Tem o extrato de conta deles, tá bom? E aí a gente pode ver, assim, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque isso está disponível para vocês. Então vocês podem entrar e ver o extrato de conta de quem vocês quiserem aí, tá bom? Para vocês conseguirem começar a entender o que esses traders fazem. Eu vou focar bastante na entrevista desses traders e vou olhar um pouquinho o extrato de conta deles, mas eu deixo para vocês essa tarefa de casa para vocês fazerem a parte de vocês, tá bom? Vamos lá aqui, ó, para o mês de março aqui. Então, ó, esse é o nome do trader, ok? Mostrou excelentes habilidades e aqui está o extrato de conta. Eu já vou clicar aqui para começar a baixar o extrato de conta dele e a gente vê depois, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa aqui, ó, a primeira pergunta que a gente faz é: há quanto tempo você opera? E aí vocês vão ver nessa resposta uma diferença, desculpem, muito grande. Deixa eu fechar meus sistemas aqui, senão fica o tempo inteiro aqui o negócio bombando aqui, tanto de mensagem interna como de fora, vê que o negócio aqui ferve mesmo. Então vamos lá, esse trader aqui ele opera há 6 meses no mercado. Então se vocês forem ver, é muito pouco tempo. Só que aí o que a gente teria que ver é o que esse trader estava fazendo antes. Ele ficou 1 ano estudando? Não, foi sorte. 1 mês que ele teve? Bom, pode ser também. Dependendo se for sorte ou não, de qualquer maneira é dinheiro no bolso, mas eu prefiro não contar com a sorte na maioria dos casos, tá bom? Como você começou no Forex, eu me envolvi no trading de Forex por recomendação de um amigo, isso é a maioria. A maioria é indicação, o cara fala para o outro, vai para esse mercado, que o mercado local tá ruim ou não dá, ou tem muita trava, tem muito problema e tudo mais. E aí ele acaba vindo para o mercado internacional, onde ele tem muita liquidez, 24 horas de trade, um monte de ativos na mesma plataforma, isso facilita muito a vida. Estilo de trading. Este aqui ele faz swing trade. Falei muito disso com o Murilo na semana passada. Ele contou como é que ele saiu do day trade, foi para o swing trade, como é que a vida dele mudou em função disso. Óbvio que tem muita gente que faz dinheiro no day trade, no FX, mas o que eu vejo consistência mesmo e que dá um pouco mais de tranquilidade são posições um pouquinho mais longas, tá bom? Você faz gestão de risco? Essa é uma pergunta que nós fizemos para ele. E ele respondeu, esse trader: o elemento mais importante no gerenciamento do risco é o cálculo da capacidade, que faço sempre no negócio, né, no trade. O que é isso de cálculo de capacidade? É efetivamente, pessoal, qual que é o tamanho do lote que eu vou operar em função do saldo que eu tenho. Ou seja, qual é a capacidade da minha conta em gerar operações dentro do mercado, e eu preciso sempre ter uma boa margem livre, nunca estressar a margem, para conseguir fazer um bom trade. Então, nesse caso, a gestão de risco deste cliente, ela está basicamente em fazer um bom cálculo da alocação de lotes da conta, ou seja, qual é o máximo de lotes que eu vou operar em função do saldo que eu tenho. Isso é uma coisa muito importante da gestão de risco. Quais são os bons hábitos que os traders inteligentes desenvolvem, né? Isso é uma pergunta muito boa, ou seja, você que é um trader bom aí, qual que você acha que é um hábito que os traders têm que desenvolver? E ele falou: eu acho que você precisa ser muito paciente e calmo. E veja que isso vai de encontro com a estratégia de trading dele, que é swing trade. Não tem como um day trader ser paciente e calmo. E aí muita gente vai me falar: ai, Bruno, claro que tem, porque eu tenho um setup do day trade que eu... Ótimo,
funciona para você, você consegue controlar suas emoções, você consegue ter lucro, você consegue fazer uma boa gestão de risco, se funciona para você, siga. O que eu tô te falando é da maioria dos traders e o que este trader está respondendo. Se para você isso não funciona, não o faça, não tem problema. O que eu vejo aqui, tanto desses traders ganhadores como da maioria, são gente que seguram posições mais no longo prazo, estão menos alavancados, menos expostos ao mercado e buscam alguns níveis de execução e de take profit um pouco mais longos. Então esse cara fala assim, olha, eu faço swing trade e eu acho que você tem que desenvolver a paciência e a calma. Porque muitas vezes o mercado pode ir contra você um tempo, você aí faz a gestão de risco nos lotes lá que ele já falou acima e tá tudo certo. E aí a gente pergunta, qual que é o seu trader mais memorável, né? Ou seja, qual foi aquele trade que você falou, puta, isso aqui foi bala. E ele falou, em março eu estava comprado no ouro e obtive um lucro enorme. Não vamos esquecer que em março o ouro teve um enorme rally. Então ele não é aquele cara que fica comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo e fazendo um montão de operações pequenas. Ele foi lá, analisou o mercado, achou que ia subir, entrou longo e fez a sua posição de longo prazo. Beleza? Importante aqui, ó, o que ele fala? Que conselho você daria aos novos traders? E ele fala, acho que os novos traders devem considerar melhor sua estratégia de negociação antes de colocar uma ordem. Pois se você trata o mercado como um cassino, o potencial de perder dinheiro é enorme. E aí, pessoal, eu vou dar uma notícia ruim para se você é brasileiro e você está me escutando. A maioria talvez eu esteja sendo um pouco pessimista, mas uma grande parte dos clientes entram considerando um mercado como aposta. Quer saber como eu sei isso? Porque muitos deles vêm para mim e falam assim, eu vou colocar de banca tanto. E aí, gente, dá para estar se você vai colocar de banca tanto, significa que é uma aposta. Qual que é a sua banca no poker? Qual que é a sua banca no cassino? Qual que é a sua banca no blackjack? Isso aqui, esse cara que vocês estão lendo aí, conta, ele chama o que ele está fazendo de conta de investimento, conta de trading. Ele não chama de banca. A banca já mostra que psicologicamente você está disposto a perder aquele dinheiro. E às vezes todo ele. E aí como você está disposto a perder, a sua gestão de risco é péssima. Então o que esse trader está falando é, você tem que ter uma boa estratégia de negociação antes de abrir seu trade. Avaliar o porquê que você está abrindo aquele trade, o que você está buscando com aquele trade, qual que é a sua ideia de saída daquele trade, se o que você está pensando der errado, onde você vai liquidar a sua posição, fazer uma boa conta de capacidade, de capacity que a gente chama, né? Ou seja, quanto eu vou operar de lote versus o quanto eu tenho na conta. Então tudo isso, você vê que tudo que ele está falando vai de acordo. E às vezes a gente fala com um cliente brasileiro, a gente fala assim, eu pergunto muitas vezes, meu amigo, qual que é a sua estratégia de trading? E o cara responde, ganhar dinheiro. Isso não é estratégia de trading, isso é o objetivo final. Então, isso mostra que a gente é um mercado ainda, no Brasil, pro trading, que falta ainda muita maturidade. Mas está tudo certo, é esse o trabalho que a gente está fazendo aqui. O meu trabalho aqui, junto com o Murilo e junto com outros parceiros que a gente tem, com o pessoal do Hub do Investidor que faz as lives diárias, o nosso trabalho aqui é ajudar o nosso mercado a amadurecer. Porque a Malásia, a China não era assim como é há 10, 15 anos atrás. Tá? Então vocês nunca vão ver a gente falando de setup maravilhoso, para operar sem stop loss, que isso é papagaiada de corretora, que só tem robô que funciona em A, B ou C. Nós nunca vamos falar isso, porque o mercado ele é como é. Tá bom? Vou tentar aqui ir para as próximas perguntas. Então, o conselho já está. Considerando o estado atual do mercado, quais você acha, que notícias e eventos você acha que os traders devem ficar de olho? E ele falou, olha, os eventos envolvendo a moeda americana, na minha opinião, devem ser os mais interessantes. Meio amplo, né, essa resposta, porque é óbvio que tudo que afeta a economia americana afeta o dólar. Então, eu aqui já tentando me envolver nessa resposta, olhei a inflação dos Estados Unidos, taxa de juros, expectativa de non-farm payrolls,
PIB, etc. Tudo isso tem muita influência no dólar, e se tem influência no dólar, tem influência no mercado de câmbio, tá bom? E aí, quais as coisas mais importantes que você procura em uma corretora? Ele fala, a segurança das contas do trader é o mais importante. Veja que aí também tem uma questão de maturidade. Quando eu pergunto às vezes para os clientes brasileiros, olha, o que importa para você aqui? A primeira pergunta que ele fala é, como é que deposita e saca? E isso vai muito conectado com a ideia de aposta, né? Vocês podem ver que os sites de aposta, ele fala, Pix imediato, saque agora, saque... Esse cara não, ele está preocupado com a segurança do dinheiro dele. Porque se ele vai ter esse dinheiro de volta, se ele vai pedir um saque, vai ser processado no mesmo dia, 24 horas ou 48 horas, para ele não importa muito porque o lucro dele já está feito. Vocês estão entendendo a diferença? Eu sei que pode parecer uma loucura o que a gente está falando, mas não sou eu só, Bruno, que está falando. Eu falo isso que ele está falando há anos. Desde que vocês me escutam aqui, quem segue aqui, escuta isso. Anos, ok? E agora vocês estão vendo que este trader em especial fala isso. Ah, Bruno, mas pode ser que outro trader fale também da velocidade da retirada? É óbvio. Mas vai ser muito difícil você ver um trader mesmo de verdade, falando que é só isso que importa. Pô, o que importa para um trader é ele estar operando num ambiente seguro, que ele se sinta tranquilo. Que o custo do trade seja o menor possível, porque é super difícil ganhar dinheiro no mercado. Se você tem spread de comissão alta, então vai ferrando tudo. E além de tudo, que você trabalhe com uma corretora séria, com uma corretora muito bem regulada. Tá bom? Então, dá para ver aqui, claro, vocês estão vendo aqui, gente, está anoitecendo, tá? São aqui, agora é meio-dia no Brasil, aqui são 7 horas a mais, são 7 da noite. Então, se tudo começar a acender aqui, a cidade do Dubai ela é mais impressionante à noite do que de dia, inclusive. De noite é impressionante a quantidade de luzes, carros, é alguma coisa maravilhosa mesmo, tá bom? Então, beleza. E aí, pessoal, eu não vou me aprofundar aqui no extrato de conta desse trader, aqui não sei se está abrindo aqui para mim ou se ele fez o download. Quando eu gravo a tela fica muito lento aqui. Eu não vou me aprofundar no extrato de conta desse cliente, eu vou para frente, eu já vou tentar abrir esse extrato de conta aqui também. Ah, sabe o que é, pessoal? Eu estou conectado no VPN da empresa e não está abrindo os downloads por questão de segurança, não dá para fazer download aqui por causa que eu estou no VPN da empresa. Não tem problema, a gente talvez faça um outro dia analisando o extrato, mas vocês vão conseguir abrir aí na casa de vocês o extrato e fazer essa análise. Eu vou, pessoal, para outro trader aqui falar, porque aí a gente vê, né? Porque assim, tudo isso que o cliente está respondendo, ele vem antes do trade. Então eu posso até ver o extrato de conta desse cara, mas eu quero saber antes o que ele pensou para fazer esse resultado. E aí tá nessas perguntas, tá bom? Vejam que esse trader aí, o que ele já responde de cara, quanto tempo você opera? 5 anos. 5 anos operando, pessoal. Se a gente pegar um outro aqui, vamos pegar um outro, vamos tentar fazer uma média, vai. Às vezes vê se tem média, né? Porque às vezes não tem. Hoje em dia tá tudo tão mudado. Vou abrir vários aqui. Vamos pegar essa primeira pergunta aí. Eu preciso voltar nesse aqui no último que opera 5 anos. 1 ano, esse trader. 7 anos, esse trader. Será que eu abri o mesmo? Não, dos dois. 7 anos. Então, pessoal, é um ou outro que tem pouco tempo de mercado. Mas pode ver que esse aqui já faz day trade. Tá bom? O estilo dele é day trade. Aí faz gestão de risco? Sim. Olha esse cara o quanto ele ganhou aqui, ó. Só que olha a diferença. O trading dele acumulado, a conta dele de profit acumulado é 108, mas o balance dele, o equity, desculpa, ele está com um drawdown enorme aberto aqui. Tá bom? Então você pode ver que ele é mais agressivo. Day trade aqui. Tá bom? Autodisciplina, ele fala um monte de coisa. Eu negociei euro-dólar logo após uma publicação do Non-Farm Payrolls, né, de dados do emprego dos Estados Unidos, e tive um lucro de $1.000 em 1 minuto. E aí, ó, eu tô até, ia falar do outro, mas achei esse aqui interessante. Que conselho você daria aos novos traders? E ele fala, o trading, a negociação, é um processo ao longo da vida.
E aqui vai de novo uma janela para os traders brasileiros. Cara, é impressionante a quantidade de cliente que se embanana sozinho, porque o cara não tem a mínima ideia do que ele quer. Isso aqui, pessoal, é você, como tudo na vida, é pegar e não largar. Ah, mas eu estou perdendo dinheiro. Pois é, você tem que avaliar o porquê que você perdeu e aprender com isso. Ah, porque eu não tenho tempo. É mentira, você passa mais de uma hora e meia por dia em rede social, meu amigo. Você tem tempo sim, é que você talvez não saiba o que você está fazendo. Então vira desinteressante para você, né? Isso é muito importante. O processo da formação de um trader, ele é ao longo do tempo. Estudando, testando modelos, testando o mercado, errando, reavaliando e corrigindo a rota. É este o ciclo de um trader, porque o mercado vai mudando e você tem que ir mudando junto com o mercado, adaptando sua estratégia às novas condições. Veja que esse trader aqui, ele fala assim, ó, quais são as coisas mais importantes que você procura em uma corretora de FX? Spreads, rapidez e facilidade de depósito e saque. Óbvio, para esse cara importa, mas não é essa a prioridade dele. A primeira coisa que vem para ele são spreads. Quando eu pergunto para muitos clientes brasileiros que estão começando, o cara só fala velocidade de depósito e saque. Só fala isso. Ou seja, ele está muito mais intencionado em depositar e sacar rapidamente do que ter um custo baixo. Então o que ele vai acabar acontecendo com ele? Ele vai acabar caindo em uma oferta de uma corretora que vai spreadar ele lá em cima, só que vai falar depósito e saque hiper rápido. E aí ele não vai ter sucesso no trading com spread desse tamanho. Espera aí que não param de entrar aqui. Deixa eu sair aqui. Ele vai ter um spread desse tamanho e vai falar que o mercado é ruim. Só que ele vai falar que ele teve uma experiência boa com aquela corretora porque processou o saque dele imediato. Olha só como distorce a coisa, como a gente ainda tem muito trabalho a fazer em questão de maturidade do mercado latino-americano, não é o brasileiro não, é o latino-americano, tá bom? Eu vou voltar aqui para esse outro trader do mês que fala que opera há 5 anos. Entrou no FX por recomendação de um amigo e antes disso o cara tinha experiência em investimentos e gestão financeira. Estilo de trading. Meu estilo de trading é uma estratégia de acompanhamento de tendência. Em termos técnicos, ela vai variar, né? A minha estratégia vai variar de acordo com as condições do mercado. Então veja, ele não tem um setup maravilhoso pronto. A estratégia dele vai funcionar em função das condições de mercado. Então o que esse cara deve ser bom? O que esse trader deve ser muito bom? Em olhar o mercado e ler o mercado. Ler notícia, ler gráfico, entender o que está acontecendo. Por que quando eu olho o euro, o dólar, está subindo? Por que está caindo? Tem lógico que está acontecendo? Não tem. Tá bom? É isso que esse trader está fazendo. Você faz gestão de risco? Sim, eu assumo o gerenciamento de riscos, mas não estou indo bem o suficiente. Aqui está a pérola. Aqui está a pérola e está outra dica para o trader brasileiro. Muitas vezes, e isso é muito da cultura brasileira, é de não assumir os erros. Muito difícil o trader falar assim, fiz uma besteira. Ele vai culpar o slippage, ele vai falar do swap, ele vai falar que o mercado deu uma violinada, que um institucional estopou ele. É tudo mentira. Na verdade, ele só fez uma estratégia ruim ou fez uma péssima gestão de risco. Foi isso o que ele fez. Então, esse trader aqui, o cara tá com profit. O account, ele tem $64 mil de profit. A conta dele está em $120 mil e ele ainda está refinando a gestão de risco dele. Ele fala, eu ainda não estou indo bem, eu preciso melhorar a gestão de risco, tendo ganho $64 mil no mês. Veja como um asiático, por uma questão de cultura, ele reflete muito mais sobre o que ele está fazendo. No Brasil é um pouco mais, vamos com tudo que a gente vai se acertando, é cultural, não é culpa nossa. A gente foi criado nesse ambiente de que vamos se acertando, o carro não tá, a manutenção do carro não está muito boa, mas eu vou pegar a estrada mesmo assim e eu vou acertando no meio do caminho, eu paro num posto, eu me viro. O asiático não, eu vou deixar tudo certinho e aí eu vou pegar e vou fazer a viagem, tá bom? E mesmo a viagem dando tudo certo,
como esse, ele vai falar, não, eu ainda preciso ajustar coisas no meu carro, não está 100%, tá? E talvez nunca fique 100%, mas talvez ele nunca pare de arrumar. E aí tá o segredo desse trader aqui, né? E aí quais são os bons hábitos dos traders? Ele fala, acha que os traders inteligentes devem operar instrumentos com os quais estão familiarizados, não correr riscos em tendências incertas e nunca ganhar dinheiro fora do seu conhecimento. Olha a aula que esse trader está dando. Ele está falando aqui que mesmo se você ganhar dinheiro numa operação que você deu sorte, ou seja, fora do seu conhecimento, não leve isso em conta. Não leve, nunca ganhe dinheiro fora do seu conhecimento. Isso é fortíssimo. Se a gente falar isso para um trader, ou se eu falar isso para um cliente do Brasil, é capaz de ele me insultar. Ele falar, você não sabe nada, como eu escuto, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes escutei cada... Não vou chegar aqui, que às vezes a gente escuta cada loucura que não vale nem a pena compartilhar e gastar tempo. Então, olha só. Operar instrumentos que você está familiarizado, e óbvio, isso aí o trader, às vezes ele está mais familiarizado com o Nasdaq do que com o ouro. Eu, por exemplo, nunca olho o ouro. Aí eu estou com o Joseph, que é nosso analista aqui no Oriente Médio, ele só olha o ouro. Então é muito, pessoal. Ele estava me convencendo ontem no jantar que eu preciso estudar o ouro. E eu não gosto, não adianta, não vai, eu não consigo entender. Eu não consigo entender a lógica do ouro. E aí vai ter cliente me falando, não, mas eu entendo. Ok, se você entende, toca o pau. Não tem o que te falar. Vou falar o que pro Joseph? Que o cara tem certificado de analista, é trader, fala na CNBC Arábia sobre ouro. Eu vou convencer ele? Não. Agora, eu gosto do Nasdaq. Sabe que ele me falou? Cara, eu nunca operei Nasdaq. Tá tudo certo, cada um vai ter sua preferência. Por quê? Quanto eu mais olho o Nasdaq, quanto mais eu opero o Nasdaq, mais eu entendo o que está acontecendo no Nasdaq. E mesmo assim eu tenho que fazer gestão de risco. Tá bom? Vou tentar endereçar o final desse vídeo aqui para não ficar muito longo. Tá bom? Vamos lá, a gente está com 27 minutos agora, vamos ver se a gente acaba antes do 30. Então os bons hábitos já falamos. O melhor trade que o cara fez, que o trader fez, bom, foi um de dólar e ien que despencou no ano passado. Ele entrou em short, em outros pares em níveis muito altos e ganhou muito dinheiro. Com certeza ele deve ter segurado o trade por muito, muito tempo, fazendo uma bela swingada aí, como a gente chama dentro do mercado. Considerando o estado atual do mercado, quais você acha que são as notícias e os eventos que os traders devem ficar de olho? Sempre olhar a notícia e prover o impacto. Esse é outro grande erro do mercado brasileiro. O trader, que é trader, né? Assim, o cara que está começando só vê análise técnica. Só análise técnica o tempo todo, análise técnica. Não adianta. Para mim é primeiro análise fundamental, que é mais complexo, obviamente. E a técnica eu uso para definir os níveis de entrada e saída. Tá bom? Coisas importantes numa corretora. Olha lá a ordem que ele coloca. Segurança do capital, velocidade de execução das ordens, além de depósitos e saques rápidos e custos mais baixos. Então vocês podem ver aqui, gente, que os traders que ganham dinheiro, eles têm alguns comportamentos muito parecidos. E se você quiser ser um trader desse de sucesso, você vai ter que ter, em algum momento, alguns comportamentos parecidos com esses caras aqui, tá? Por quê? Porque existe uma massa perdedora de dinheiro e existe uma outra massa ganhadora de dinheiro. Então, o Murilo me perguntou, antes de ele fazer essa pergunta, de qual o perfil do cara que ganha, e a gente falou disso aqui, o perfil do cara que perde também é muito parecido. É aquele perfil depósito de 100, 200 dólares com aquela ideia de alavancar até as tampas e quadriplicar o capital num setup milionário. Esse aí, em geral, tem vida curta dentro do mercado e ele sai decepcionado. Porque ele entra acreditando numa mágica, que o mercado vai dar muito dinheiro para ele, só que ele não tem capacidade ou não quer colocar muito dinheiro no mercado e ele acaba estressando a margem da conta. Então eu dei um exemplo pro Murilo na semana passada. Pensa o seguinte, gente, pensa num carro, numa Ferrari. Eu tô aqui em Dubai, você vê Lamborghinis, Ferraris e tudo mais. Vamos lá, essa máquina foi desenhada maravilhosamente, tá? O carro foi desenhado maravilhosamente.
tá bom? Só que ele não anda sozinho. Ele não anda sozinho o carro. Então ele tem as melhores peças. Então pense como se o carro fosse um mercado. O mercado de câmbio é maravilhoso, 24 horas, alta liquidez, mais dificuldade de manipulação por grandes players, a corretora Tickmill é excelente, o spread baixo, a menor corretagem do mercado. Beleza, então a máquina aqui está desenhada. O que o carro vai precisar para performar bem depois? Bom, o motorista, tá bom? O motorista precisa ser bom, porque se você colocar um bração para dirigir uma Ferrari, ele não vai tirar o melhor do carro, você concorda? Então não adianta o trader ser ruim, não ter estudado nada, tá querendo acreditar que comprou um curso de direção na internet e não pilotou bons carros e ele vai entrar num Ferrari e vai pilotar bem. Por isso que eu acho que mesa proprietária muitas vezes é uma furada. Por quê? Porque você pega e o trader é ruim, ele não performa bem na conta dele, no dinheiro dele, e ele acha que ele vai operar bem no dinheiro de outros, tá? Então vou voltar, por exemplo, aqui. Não adianta nada o mercado ser maravilhoso e o trader não ter estudado. Pega o exemplo do carro. Carro Lamborghini, Ferrari maravilhosa, o motorista péssimo. Agora, vamos pegar a situação de que o carro é muito bom e o motorista muito bom. Então você tem aqui uma junção. Eu lembro muito do Senna, né? O Ayrton Senna era um piloto excelente e quando ele conseguia tirar da máquina da McLaren na época muito mais do que outros pilotos. Então veja que às vezes o mercado tá ruim e o trader, quando é bom, ele consegue tirar, tá bom? Mas vamos pegar o exemplo aqui de que o melhor trader está operando o melhor mercado. O que falta nessa equação? O que falta? Combustível. Se o tanque da Ferrari tiver zerada, o carro não sai do lugar. Aí eu vou dar um outro exemplo. Então você tem a máquina boa Ferrari, um baita motorista, o tanque zerado. Não dá partida. Uma conta, então pensa, um bom trader, num bom mercado, dinheiro zero na conta. Não dá partida. Não adianta. Não tem como começar a operar. Eu costumo fazer essa analogia, de que dinheiro na conta é o combustível, é a matéria-prima do mercado. Você não começa se você não tiver dinheiro. Não adianta, pessoal, não adianta. Pode falar que com $100 você faz uma bela estratégia de trade, uma boa gestão de risco. Na verdade é mentira, a gente sabe que é mentira no final, entendeu? Então, sem dinheiro você não consegue, o tanque vazio não liga. Aí eu vou dar outro exemplo, fazer outra analogia aqui. Vamos supor, o carro é só gasolina, o cara vai lá e coloca álcool na Ferrari. Ou coloca uma gasolina adulterada na Ferrari. Ela liga, ela vai um pouquinho, mas ela vai engasgar e ela vai morrer. Porque esse combustível não funciona assim. Não dá para você colocar gasolina adulterada ou álcool numa Ferrari. Quando você compra a Ferrari, no manual, vem lá, a gente fala no Brasil, gente, é gasolina Podium, né? A gente fala aquela gasolina de, sei lá, 8, 9 reais o litro. Este motor vai performar melhor com gasolina Podium. Ponto final. Ponto final. E para esse carro andar bastante e você poder ter manobras no meio da estrada, é tanque cheio. Então vocês podem ver aqui que uma Ferrari com um bom piloto e com o tanque cheio tende a performar melhor do que uma Ferrari com um piloto mediano com tanque vazio ou gasolina adulterada. Não tem como. Então aquele trader de 100, 200 dólares que vai alavancar até as tampas, ou seja, ele é um péssimo trader porque ele faz péssima gestão de risco. Mesmo o mercado sendo maravilhoso como é o mercado de câmbio, ele vai performar mal. E aí, normalmente, ele não vai fazer o que esse trader faz, que é fazer a reflexão. Assim, ó, eu ainda estou no meu caminho, eu ainda preciso entender mais de gestão de risco. Tá bom? Então, pessoal, esse vídeo aqui serviu para vocês entenderem, puxa, não dá para ver no fundo aqui, né, os prédios por causa do reflexo. Eu vou tentar fazer, quem quiser, olha lá no meu Instagram depois, eu vou tentar fazer um vídeo da noite aqui. A gente viu aqui, gente, então, que tem um comportamento bastante padrão que os traders seguem, e você aqui começa a entender mais ou menos que essa é uma trajetória de longo prazo, com muita gestão de risco, com muito estudo e com muita paciência.
e que se você fizer o contrário, fatalmente você vai se ferrar. Mas qual que é a diferença quando você faz isso? Quando você faz boa gestão de risco, quando você foca no longo prazo, quando você coloca dinheiro suficiente na sua conta para ter margem para operar e diversificar, a diferença é que você acaba tendo este resultado, ou pode chegar mais próximo deste resultado, que você não vai chegar com 200, 300, 400 dólares. Os 200, 300, 400 dólares é para você testar algumas estratégias e algumas gestões para depois você dar o próximo passo. Tá bom? Pessoal, dúvidas, mandem mensagem aqui, mandem seus comentários e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e vocês acham que vale a pena compartilhar isso com algum trader que está começando, algum trader que está batendo cabeça desde o começo, compartilhem esse vídeo com a comunidade. Vocês ajudam a gente a fortalecer a comunidade de corretoras sérias e de traders sérios dentro do mercado. A gente precisa parar de achar que fazendo essa loucura que as pessoas estão fazendo, ou que algumas corretoras estão fazendo, isso vai ajudar o mercado financeiro. Eles só querem fazer grana, essas corretoras que oferecem barra de ouro e triple bônus, e deposite e ganhe 2 milhões, e se associam com gente que oferece setups milionários. Isso só prejudica o mercado. Então, a gente continua na nossa estratégia de fomentar o mercado financeiro, fomentar o trading online, de divulgar isso de uma maneira séria e honesta para os clientes. Tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês. Se cuidem, operem com tranquilidade, com segurança, e qualquer coisa, entrem em contato com a gente. Valeu, abraço, até mais.